Olá, tudo bem? Hoje eu quero conversar com você sobre uma pergunta que muita brasileira me faz. Sumit, casamento indiano, é mesmo tão caro quanto aparece nos filmes? E quando eu vejo essas cenas enormes em Bollywood, centenas de convidados, roupas brilhando, dança, comida sem fim, eu até entendo por que essa dúvida existe. Mas será que um casamento indiano é realmente mais caro do que um casamento brasileiro? Ou será que isso é apenas um mito? Então pega seu café, senta confortável, porque hoje eu vou te levar para dentro de um casamento indiano de verdade. E talvez algumas coisas vão te surpreender. Primeiro precisamos entender uma coisa. Quando falamos de casamento no Brasil, existe uma enorme diferença entre um casamento simples e um casamento de luxo. Na Índia, acontece exatamente a mesma coisa. Muitas pessoas assistem Bollywood e acreditam que todos os casamentos são iguais aos dos filmes. Mas não. É como pensar que todo brasileiro se casa em um resort em Fernando de Noronha. A realidade é bem diferente. Existem casamentos simples. Existem casamentos de classe média. E existem aqueles casamentos gigantescos que parecem uma produção de cinema. Agora imagine uma brasileira planejando seu casamento. Ela reserva o salão, escolhe o vestido, contrata fotógrafo. Buffet, DJ, decoração e pronto. Na Índia, respira fundo, porque a história está apenas começando. Um casamento indiano normalmente não dura apenas um dia. Esse já é o primeiro choque para muitos brasileiros. Dependendo da região e da tradição da família, um casamento pode durar 3, 4 ou até 5 dias. Sim, dias, não horas. Dias. E cada dia possui uma cerimônia diferente, cada cerimônia possui roupas diferentes, decoração diferente, comida diferente, fotos diferentes, convidados diferentes. Agora imagine multiplicar os custos de uma festa por 4. Você já começa a entender por que alguns casamentos indianos ficam tão caros. Vamos falar sobre as roupas. Essa é uma das partes mais interessantes. No Brasil, normalmente a noiva tem um vestido principal. Talvez um segundo vestido para a festa. Já na Índia, a noiva pode trocar de roupa várias vezes. E não estamos falando de roupas simples. Estamos falando de peças bordadas à mão, com pedras, cristais, trabalho artesanal. Algumas roupas levam meses para serem produzidas. E muitas vezes custam mais do que um carro popular. Sim, você ouviu certo, mais do que um carro. Mas espera, não é só a noiva. O noivo também investe bastante. E os familiares próximos costumam comprar roupas especiais para cada cerimônia. Quando você soma tudo, o valor cresce muito rápido. Agora vamos falar da comida, porque se tem uma coisa que indiano leva a sério, é comida. Muito sério. Em muitos casamentos indianos você encontra mais de 50 pratos diferentes, às vezes 80, às vezes 100. Ou até mais, existe comida do norte, do sul, sobremesas, lanches, bebidas, pratos vegetarianos, pratos especiais. É praticamente um festival gastronômico. No Brasil, um buffet com algumas opções já pode impressionar bastante. Na Índia, muitas famílias acreditam que a comida é uma forma de demonstrar respeito e hospitalidade. Por isso investem muito nessa parte. Agora, chegamos a outro detalhe que costuma impressionar brasileiros: a quantidade de convidados. Uma brasileira me contou uma vez: meu casamento teve 120 convidados. Eu respondi: nossa, foi bem íntimo. Ela começou a rir, porque para ela era uma festa grande. Mas na Índia, 120 convidados pode ser considerado pequeno, muito pequeno. Existem casamentos com 500, 800, 1.000, 1.500 convidados, e às vezes até mais. Quando você convida tantas pessoas, imagine o impacto no orçamento. Mais comida, mais espaço, mais decoração, mais funcionários, mais tudo. Mas existe um motivo cultural para isso. Na Índia, casamento não é apenas a união de duas pessoas. É a união de duas famílias. E muitas vezes de duas comunidades inteiras. Por isso, o evento costuma ser muito maior. Agora vem uma parte curiosa. Quem paga? Essa pergunta aparece sempre. No Brasil, cada casal organiza isso de uma forma. Às vezes os noivos pagam, às vezes os pais ajudam, às vezes todos contribuem. Na Índia também existe variação, mas tradicionalmente as famílias costumam participar muito do planejamento e dos custos. Por isso, o casamento acaba sendo um evento familiar gigantesco. E sabe o que eu acho interessante? Mesmo famílias com renda mais simples, muitas vezes economizam durante anos para realizar um casamento especial.
porque culturalmente esse momento possui um significado enorme. É uma ocasião que será lembrada por toda a vida. Agora vamos falar dos números, porque eu sei que você está curiosa. Um casamento de classe média no Brasil pode custar algo entre dezenas de milhares de reais, dependendo da cidade, dos convidados e do padrão escolhido. Na Índia, um casamento de classe média também pode consumir uma parte significativa da renda familiar. Mas quando entramos no universo dos casamentos luxuosos, aí a história muda completamente. Alguns casamentos de luxo na Índia custam milhões de dólares. Milhões. E não estou exagerando, existem eventos que parecem festivais internacionais. Artistas famosos, shows privados, hotéis de luxo, convidados vindos de vários países, decorações gigantescas. É algo impressionante. Mas, atenção, isso não representa a maioria da população. Da mesma forma que nem todo brasileiro faz um casamento milionário, nem todo indiano faz. Às vezes a internet mostra apenas os casos mais extravagantes e cria uma imagem distorcida da realidade. Uma coisa que eu admiro muito nos casamentos indianos é a energia. Existe música, existe dança, existe emoção, existe participação da família inteira. Ninguém fica sentado olhando, todo mundo entra na festa, todo mundo dança, todo mundo celebra. E aqui eu faço uma pergunta para você. Se você pudesse escolher, você preferiria um casamento brasileiro tradicional ou um casamento indiano de vários dias? Eu acho que muitas brasileiras escolheriam experimentar pelo menos uma vez um casamento indiano, só pela experiência. Agora vamos falar daquilo que realmente importa, porque dinheiro não é tudo. O valor emocional de um casamento é muito mais importante do que o valor financeiro. Você pode gastar pouco, você pode gastar muito, mas o que fica para sempre são as memórias, as pessoas, os abraços, as histórias, os momentos. E nesse ponto eu percebo algo muito bonito, apesar de todas as diferenças culturais entre Brasil e Índia. Existe uma coisa que é exatamente igual: o amor pela família, o desejo de celebrar, a vontade de reunir as pessoas que amamos. Isso existe nos dois países. Então, qual é mais caro? A resposta verdadeira é: depende. Um casamento indiano tradicional costuma ter mais cerimônias, mais convidados e mais eventos. Por isso, frequentemente acaba custando mais. Mas tanto na Índia quanto no Brasil, existem casamentos simples e casamentos extremamente luxuosos. O importante não é quem gastou mais, o importante é o significado daquele dia. E agora eu quero saber sua opinião. Se você recebesse um convite para um casamento indiano amanhã, você iria? E qual parte mais chamou sua atenção? As roupas, a comida, as danças ou a quantidade de convidados? Escreva aqui nos comentários. Eu adoro ler as experiências e opiniões de vocês. Um grande abraço e até o próximo vídeo.